sou César Franco, estou fazendo uma série de conversas com o Marco Broto, o nosso caçador de aurora boreal. E já falamos sobre a vida pregressa, o que o Marco fazia antes dessa paixão enlouquecedora pela aurora. Já falamos um pouco dos perrengues e aí o Marco abriu uma janela de perguntas no Instagram e a gente vai responder um pouquinho dessas perguntas dos inúmeros fãs desse homem que hoje é conhecido no Brasil inteiro e em boa parte do mundo por essa sua paixão, e um homem que ajudou a criar uma verdadeira mania das pessoas, um desejo enlouquecido de conhecer essa sua paixão, a aurora que nunca te abandona. Uma das coisas que mais perguntaram é qual é o melhor período para ver a aurora, quais são os melhores meses, os melhores lugares, enfim, para quem não sabe nada. Essa pergunta eu respondo umas 20 vezes por dia. Essa é a pergunta de $1 milhão. Então, a aurora, ela acontece o tempo todo, entendeu? Então, durante o dia, durante a noite, com frequência maior, menor, ela está acontecendo. Então, em função da localização geográfica, você vai conseguir ver ou não, né? Em função de estar céu escuro ou não. Então, a melhor época para ver a aurora boreal é no finalzinho de agosto até abril. É o tempo que existe escuridão no hemisfério norte. Tá? Então, porque de abril até metade de agosto, você tem os dias mais longos. Então, tem alguns lugares que nem tem noite, ou tem alguns lugares que a noite é muito curta. Então, a gente tem que fazer sempre um cálculo. Eu vou para tal lugar. Então, eu tenho uma latitude e uma longitude, e cada lugar vai ter um período diferente de aurora. Mas, em geral, é do finalzinho de agosto até a metade de abril. Então, nessa época, a gente consegue ver a aurora. As pessoas, elas ligam muito a técnica que está frio para ver a aurora. Não, a questão realmente é por quê? Porque você tem mais escuridão quando tem mais frio, né? Na época de inverno. E você, todas as vezes que foi, você viu a aurora? Todas as vezes que eu fui, eu vi a aurora. 100% de aproveitamento, e pretendo encerrar a carreira com 100% de aproveitamento. Essa paixão é correspondida, então, porque você está sempre atrás da aurora e ela sempre dá um jeitinho de aparecer. É uma briga. Eu falo assim, as pessoas falam, ela é apaixonada por você, também não, ela não é. Ela foge de mim, eu tenho que ficar correndo o tempo todo atrás dela. Mas vamos supor, eu nunca fui, pretendo ir, eu resolvo fazer uma viagem solo. É mais complicado, porque não é bem assim chegar lá e... César, a gente tem que fazer sempre uma analogia. Um advogado com tantos anos de experiência contra um recém-formado e contra um que nunca fez nada. Você consegue fazer uma petição? Consegue. Né? Um médico, mesma coisa. Um engenheiro, mesma coisa. Um pedreiro, mesma coisa, tudo. Mas a possibilidade de dar certo é muito maior que o médico que já fez 200 cirurgias. Você está completando 200 viagens. É bem isso. Então, a possibilidade de dar certo, de não... E uma coisa interessante que você falou nos nossos outros bate-papos é os perigos, as dificuldades. É o cara que nunca foi, pega um carro, sai numa estrada gelada... Se acontece alguma coisa com o carro, as dificuldades são imensas. E a questão da aurora tem aquilo também, né? Você tem picos dela. Então, você tem durante uma noite, você tem várias atividades diferentes. Então, você está sozinho. Você vai lá, olhei o céu. É isso aqui. Ele pega o celular, tira uma foto. É isso que é a aurora. Senta no carro e vai embora. Você chegou no hotel para dormir, ela, bum, estoura. É outra... Por isso eu falo assim, o melhor lugar para ver a aurora boreal é do meu lado, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não? Eu passo a noite inteira observando o céu ou os gráficos. E os vários ângulos e as várias colorações e formas. Eu canso de acordar o pessoal no meio da madrugada para ver a aurora. Está no hotel descansando e ela está passando em cima do hotel. Daí, nos grupos eu vou mandando, acorda que tem aurora. Quem tiver afim de ver. Por isso que a experiência é muito diferente para cada tipo de pessoa. A pessoa que está lá, ela quer ver a aurora, se ela ficar do meu lado, ela vai ter experiências... Talvez todas as noites. Não? Mais fraca, mais forte. Porque se você tiver céu limpo e uma atividade meia boca, algum tipo de experiência você vai ter. Ou você vai ver um arco, né? Você
você vê uma coisa mais brilhante, pode ser que seja um pouquinho de cor, dela vai crescendo, vai melhorando conforme tiver atividade solar. Tá, então hoje você dedica a sua vida a isso e você tem uma equipe pensando nisso. Então as pessoas que vão viajar, elas podem ter certeza de que cada detalhe foi pensado para que elas tenham o melhor, vamos dizer assim, a melhor experiência com a aurora, mas também que tenham a melhor experiência durante a viagem num lugar diferente, desconhecido, cheio de perigos e de cultura diferente. Então, existe hoje uma equipe grande pensando em cada detalhe. Sim, no Brasil são 11 funcionários no escritório. E a nossa equipe tem 15 guias. Então são 15 pessoas que já viajaram comigo e estão à disposição para fazer. Então, conforme a viagem, eu vou fazendo o nosso xadrez dos guias. O tempo todo pensando nisso. Tá. Quem conhece as pessoas que se interessam um pouco mais pela logística e tal, no meio da viagem, eles falam assim, não sei como é que vocês conseguem fazer tudo isso. É que é aquele negócio, eu sou focado em fazer a aurora, né? Tem uma visão periférica das coisas muito... então, você imagina, uma pessoa que trabalhava com 150 funcionários, tinha uma visão das coisas muito, né? Assim, vai para um negócio de fazer a aurora, então eu fico o tempo todo só pensando nisso, né? O tempo todo. Assim, troca de hotel, então às vezes eu estou durante o dia. A gente sai daqui, eu estou observando como é que vai estar o céu de noite, ou se está chegando a atividade de aurora. Eu tinha programado de ficar 30, 40 minutos numa atração, numa cachoeira, por exemplo. Às vezes eu fico 1h30 nessa cachoeira, porque antes de chegar no hotel, a gente tem a possibilidade de ver a aurora. Então eu seguro a expedição para que a gente esteja na estrada, para que eu ganhe o quê? Amplitude para poder ver a aurora. Então eu, em movimento, se eu estou com o céu muito ruim, eu tenho que ir buscar, né? Tem que buscar. E às vezes a gente consegue ver do hotel. Muitas vezes do hotel. Uma outra pergunta que chegou aqui, eu não sei de onde saiu isso. 2026 será o melhor ano para ver a aurora? Então, esse é mais um fake, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem uma atividade solar de 11 em 11 anos, existe o pico da atividade. Então, você tem... quando a gente tem lá o El Niño, a Aninha, que de tanto tempo tem, ou isso, a gente tem um pico do solar, que é de 11 em 11 anos. O pico do solar, efetivamente, a gente só vai saber quando a gente tiver o mínimo. Porque pode durar 11 meses e 8, 12 meses e 6, 10 meses, tá? Então a gente calcula isso como? Pela quantidade de explosões solares e manchas solares no Sol. A gente só vai saber quando foi a mínima, quando a gente tiver dias sem mancha. A gente continua, era para ser 2025, 24 para 25. Ela está com o pico, continua no pico. A gente teve 2 explosões solares agora, mês passado, classe X. Então, pode ser que tenha um repico ainda, ela pode ser que ela vai para cima um pouco e depois desça. Mas independente disso, não é porque a gente está na máxima solar que a gente vai ter auroras mais lindas ou não. Porque a aurora não depende somente de explosão solar. A gente tem filamentos, a gente tem buracos coronais. As auroras que eu mais gosto são as de buraco. No Sol faz um buraco na coroa, no revestimento, digamos assim, do Sol, e por lá sai mais plasma. Então, quando sai esse plasma, eu consigo identificar uma mancha quando ela entra no limbo. Ela demora 14 dias para fazer toda essa volta. Então, no segundo, terceiro dia, eu consigo calcular quantos dias ela vai chegar no meio e quando ela vai estar ativa. Mas isso é uma questão de percepção e pode estar certo ou não pode estar. Então, previsão de aurora é o seguinte, é paciência, é determinação e amor. Essas expedições têm, em média, quantos dias? 8 noites. 8 noites. 8 noites, em média. Às vezes vai para 11, para 10, para 9, conforme o encaixe do mínimo 8. Porque tem essa coisa, se eu vou para a Índia, por exemplo, e tem alguma restrição alimentar, o tempero lá é... terrível. Muito mais picante do que aqui. Enfim, é difícil essa questão de alimentação. Como é que funciona isso num lugar isolado? Se você está numa cidade grande, você já disse, tem comidas maravilhosas, bons restaurantes, mas como é que é esse dia a dia para quem... É um pouco mais restrito, porque obviamente o cardápio fica reduzido, mas você vai comer em todo lugar. O vegano, o alérgico, o glúten, tem em todo lugar. É bem tranquilo. A comida é muito boa e não tem preocupação. Eu no começo eu me preocupava porque eu não tinha muito contato com as pessoas que tinham
principalmente com relação ao glúten, né? E lactose. E eles ficam assustados, pro lado positivo, pela quantidade. E aqui também perguntaram sobre coisas exóticas. Tem alguma comida exótica, alguma coisa muito diferente? Porque na China você vai e estão comendo inseto e tal. O que tem mais exótico na Lapônia pra gente é a carne de caça de alce, ou então a rena. E o gosto disso? O alce tem gosto de alce e a rena tem gosto de rena. Pois é, mas tentando transformar isso para alguma coisa que todo mundo pergunta e faço a resposta. Ela tem um gosto mais... A de alce eu não gosto muito. A de rena eu já gosto mais, mas eu prefiro muito mais uma carne de gado. Então carneiro. Carneiro é muito bom. Carneiro dá de 10 o nosso. O carneiro da Islândia é fantástico. E o salmão, e o bacalhau, e halibut, os peixes, não tem o que E a falar. questão dos vegetais, porque em função do clima... Não tem arroz, né? A gente não come arroz, põe muita batata, e os vegetais nem normal. Um arrozinho assim, não? Não, eles não têm... você vai conseguir comer arroz em restaurante tailandês. Só restaurante asiático. Eles não têm o dia a dia. A gente tem um hotel que a gente fica lá e as 2 noites a gente faz refeições lá, né? Então, eles fazem um dia um bacalhau e outro dia o salmão. E sempre com batata, então com aspargos e tal. Termina o jantar. O pessoal, tá uma delícia, né? Nossa, que peixe mais gostoso que eu comi na vida. Mas faltou um arrozinho, né? Mas eles não têm, nem sabem fazer arroz. E em relação à bebida alcoólica? Esse é outro ponto muito importante. A gente tem uma impressão que bebida alcoólica esquenta, né? Então vou beber que vou... Não, a bebida alcoólica, ela corta a sensação. Né? A gente esquece que está com frio. O corpo não entende que é frio. Então, se tomar e ficar no frio, você vai congelar, né? E a questão de que você está num grupo, você tem que ter todo mundo apto a tomar as nossas orientações bem feito, né? Então, dentro do ônibus é proibido, inclusive, se deslocar com bebida alcoólica dentro do ônibus. Tem que colocar no porta-mala. Né? Dentro dos hotéis, tem hotéis que têm licença para vender bebida. E você pode comprar e beber nos lounges e nas áreas comuns. E se você comprou bebida nas lojas que são com horário e restritas, você tem que consumir dentro do teu quarto. Se você vai num restaurante e toma um vinho e toma metade do vinho, você não pode ser com o resto da garrafa. Não pode. Tem alguns lugares que vendem, por exemplo, vende cerveja. Ele vai abrir a cerveja e vai te dar aberta para você. Você pode falar, quero 10 cervejas. Ele vai te abrir as 10 cervejas. E você não pode beber na rua, você tem que beber dentro do... E aí, uma pergunta um pouco complicada. Você tem que conduzir essa situação toda. Então, às vezes, um desavisado acha, né, eu estou pagando... Uhum. Eu tenho direito, o dinheiro é meu, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser, enfim. E você tem uma responsabilidade pelo grupo, então você tem que colocar ordem na casa. Isso às vezes não é visto como um certo, vamos dizer assim, de uma maneira meio antipática? Com certeza, absoluta. Porque as pessoas que viajam são pessoas que já viajaram para muitos lugares, são pessoas que são diretores, são donos, são profissionais liberais, que têm as pessoas fazendo as coisas para eles a hora que eles querem e da maneira que eles querem. E, além da cultura brasileira, né, de não saber seguir regras. Né? E não é que eu determino, não é porque ele está pagando que ele pode estar fora da lei. Né? Então, não. Então, o transporte de bebida é responsabilidade minha e do motorista. Não? Então, a gente não pode ter em cima. E, obviamente, já tivemos problemas, claro. No Alasca teve uma pessoa que, sabendo... E é importante dizer que em todos os passos do nosso atendimento de contrato, isso tudo é falado. Tudo está escrito e é falado. E a pessoa assina concordando. Concordando e é lei do local. Né? Pode... usar droga no Brasil? Não, não pode. Pode usar droga na Islândia? Pode beber no ônibus? Não, são regras. A gente não está lá para discutir. Só que a impressão que eu tenho é que aqui não pode... Não pode porque o nosso país é uma bagunça, né? Agora, lá se te pegarem fazendo errado, acho que as consequências não são é bem nem mais sérias. Não é nem questão de pegar. A questão é que se eu tenho
alguém fazendo uma infração dentro do ônibus na minha expedição, eu tenho que chamar a polícia. Entendeu? Você já imaginou alguma pessoa com bebida ou com droga dentro do meu ônibus e a polícia para? De quem que é? A responsabilidade é sua. Não, mas de quem que é? Você acha que a pessoa fala, não, sou eu que estou com droga aqui, sou eu que estou com a bebida aberta. Ninguém vai fazer isso. Né? Então, eu faço isso pela segurança dos passageiros todos também. Né? E eu acho que é legal a gente esclarecer isso, porque é uma viagem especial para um público especial. Eu quero ir porque eu quero ver a aurora, porque eu quero conhecer um dos países mais bonitos do mundo, mas eu preciso me adaptar a algumas normas e regras para isso. Então, se eu não estou disposto a isso, eu tenho que procurar uma outra alternativa. Sim. Talvez eu vou para o Nordeste, ou eu vou para, enfim, para o Oktoberfest lá em Munique, mas não vou... Não... E sabedor que você está com uma equipe que zela por conforto, segurança e aurora, né? Tanto que em quase 200 viagens você nunca teve qualquer coisa que... Voltando à questão da bebida, numa viagem para o Alasca, uma infeliz pegou uma garrafa de água, colocou vodka dentro e foi bebendo. A gente estava com menos 32 graus. De repente, o Júlio, que é médico, já tinha feito umas 2, 3 viagens comigo, ele falou assim, ó, você viu que ela tá sem luva no gelo? Eu falei, o quê? Quando eu vi, puxei a mão dela, já estava começando a ficar preta. Porque ela estava com a falsa impressão em função do álcool. Você consegue controlar as pessoas, mas escute, a pessoa vem bebendo, não sei aguentar, daí estamos lá vendo a aurora, eu estou conversando com o pessoal, estou mostrando, estou fotografando, ela sentou lá, colocou a garrafinha, meteu as mãos no gelo para brincar, e bebendo. E a pessoa que fala que controla a bebida, ela não controla, né? Ninguém, eu só tomo, eu fico igual. Não fica. Esquece. Isso não existe. Né? E outra, a pessoa com bebida, ela cresce, né? Então ela acha que ela pode tudo, ela acha que ela é dona da razão e tudo isso. E um dia uma pessoa falou assim, Marco, aconteceu um caso de estresse, você não está aqui para ser legal, você está aqui para fazer o certo. Por isso que a gente viaja com você. Eu quero terminar a viagem e eu quero que o casal que viajou comigo, que tem uma filha, que tem um filho, que tem um casal de amigos, fala assim, pode ir com o Marco, você vai estar seguro. O Marco é chato, ele é chato nas coisas que tem que ser chato. Não. E a pessoa que chegava e falava assim, o Marco é grosso, o Marco é chato, com certeza alguma regra ela saiu fora. Não. Eu não tenho que falar para uma pessoa de 50, 60, 70, de 20 anos que ela não pode andar no ônibus, com o ônibus a 90 km por hora. E é legal a gente falar sobre isso, porque com certeza muitas pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo ainda não foram. Algumas irão e outras até mudarão de ideia em função disso, porque é melhor já saber o que espera do que descobrir lá. Com certeza absoluta. Com certeza, ela chega lá e vai... A gente tem um caso de um cantor extremamente famoso que viajou com a gente. Conhecido no Brasil todo, e tem 2 questões nessa viagem. A minha mãe ia comigo nessa viagem e ela não foi porque ele estava indo, porque ela ia ficar enchendo a paciência dele o tempo todo para cantar, para tirar foto, etc e tal. Quando a gente chegou no ônibus, tava todo mundo, ninguém tinha visto ele, tal. Ele entrou, foi lá no fundo, tal. Daí eu peguei o microfone na frente, pessoal, estou começando a nossa expedição, tal. Eu tenho 2 notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. A ruim é que minha mãe vinha viajar com a gente, ela não pôde vir em função da notícia boa. Aqui tal pessoa está com a gente e tal, e ela não veio porque eu sei que ela ia ficar o tempo todo incomodando ele. Vocês entenderam o recado? Eu quero que eu seja mais específico. Né? Foi sensacional a viagem. Adorou, porque para mim, assim, todas as pessoas são iguais. Entendeu? Não tem diferenciação. Tem gente, César, que a gente ajuda a tirar o passaporte para viajar. Teve um menino que ele entrou depois sabe, tinha uns 20 e poucos anos, a mãe dele contou para ele quem que era o pai. E contou toda a história de vida e tal. E ele entrou em contato com o pai, que não conhecia, daí o pai não quis saber dele e tal, e ele sentiu um sentimento que ele precisava ser recompensado de alguma forma por isso tudo. Entrou com um processo, ganhou um dinheiro do pai,
E ele conseguiu, ele ia dar esse dinheiro para a mãe dele, e a mãe dele falou assim, não, o teu sonho eu sei que é ver a aurora boreal. Cara, olha a responsabilidade de uma viagem dessa, né? Do sonho da pessoa, de pegar um dinheiro que não sei qual que era a realidade dele e das outras coisas, mas ele pegou o dinheiro, não tinha um passaporte, foi viajar com a gente. Não? O valor dele para mim, dentro, é muito maior do que o cara que tem muito dinheiro que está viajando, mas ela tem que tratar igual todo mundo. Isso é uma coisa muito interessante, porque você mudou a sua vida, né? Você era um empresário bem-sucedido, simplesmente decidiu mudar em função de um episódio que aconteceu familiar e mudou a sua vida completamente. Quer dizer, você realizou um sonho seu e hoje você realiza sonho de outras pessoas. E esse é o ponto ideal, o ponto crucial, né? Que um dia eu estava conversando com os passageiros, alguns dias vai ficando mais íntimo, a gente tem que levar muito... A amizade durante a viagem é uma coisa que é muito complicada, porque se você cria um vínculo, depois você não consegue cobrar, né? É complicado isso. Então, na viagem, eu estava conversando, falei, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu faço isso aqui, eu fico aqui 8, 10 horas na frente do ônibus, durante o dia todo, procurando a aurora e mostrando para vocês, porque eu amo o que eu faço e eu me sinto realizado em ver as pessoas realizando o sonho. Eu não preciso de vocês para ver a aurora. Se eu quiser ficar o resto da minha vida morando em qualquer lugar do mundo e por caçando a aurora, eu posso fazer. Eu faço porque eu gosto de fazer isso aqui. Entendeu? Eu gosto da realização de ver as pessoas. Gente, tem cada história. Você termina a expedição, passa 3 meses, pessoal, Marco, eu te liguei para falar para você que eu não estava feliz no meu emprego, eu me inspirei na tua história, largar as coisas, eu pedi demissão e eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, é isso aqui. César, não estou falando de 10 histórias, estou falando de dezenas de histórias como essa. Então, as pessoas que transformam a vida vendo isso, né? Que a pessoa de repente não conhece, fala, vou lá viajar com um cara que é guia, que não sei o que. Não, tem toda uma história por trás disso, né? Tem toda uma história de abrir mão de algumas coisas, né? De realizar outras, mas quando a aurora está ali no céu, é outro... Acho que a conclusão que eu chego depois dessa nossa conversa, primeiro é que não é uma viagem turística, é uma experiência. Com certeza absoluta. E segundo é que não é para qualquer pessoa, é para pessoas específicas, né? Então, agora está se falando muito no turismo espacial, que daqui a pouco as pessoas vão poder comprar um lugar num foguete e vão até uma determinada altura e a gente não sabe até onde isso vai. Isso é para pessoas específicas, é para quem tem um sonho de ver a Terra lá de cima. E essas pessoas que vão para essas viagens espaciais vão ter que se sujeitar a uma série de regras e coisas. É mais ou menos o teu, vamos dizer, o teu ofício hoje. É você feliz fazendo as pessoas felizes, mas para quem entende isso. A pessoa que chega lá e vai ver a aurora e ela não gosta, ela não está ainda preparada para ver. E a pessoa que for para ver a aurora e que só colocar a foto dela no Instagram, não perca o tempo. Pega uma foto. Pega uma foto e põe. Fica na praia lá. Hoje dá para fazer com a inteligência artificial. Não, eu mando lá a foto para mim, eu faço para você. Não? Então, assim, você tem que ver os olhos. Não? É aquela coisa assim, a foto de uma comida boa adianta para você? Não. Não, você não tem que experimentar. Tem que experimentar. O gosto, você tem que ver. Então, tem que passar frio? Não tem que passar frio necessariamente, mas é importante você saber que tem tudo em volta, né? Então, você terminou uma expedição, lá a gente viu a aurora 5, 6 noites. A mais legal foi essa, a mais legal foi aquela. A mais legal para mim foi aquela que foi mais difícil, que chega lá, que, sabe? Que teve uma coisa de... Né? E as pessoas não entendem que durante o dia, dependendo se a gente está num restaurante comendo, está vendo uma atração, eu estou o tempo todo preocupado com estrada, com vento, com um monte de coisa, se a atividade vai estar boa. Puta, a atividade hoje deve estar boa e a gente está com o tempo fechado. O que eu faço? Não sei o que. Então, eu tenho os meus guias que vão comigo para cuidar da outra parte. A minha parte é ali entrar no meu mundo ali e ficar focado em ver a aurora. Às vezes, acordo de manhã cedo, o pessoal está no saguão do hotel. Gente, eu passo reto. Eu não sei onde é que eu tô. Eu tô indo falar com o motorista que eu tô tendo que resolver o problema com ele, que eu já estou ansioso porque de noite vai ter uma atividade forte e o céu está aberto, então o céu está muito lindo em tal lugar, a gente vai estar longe, vamos ter que mudar a rota. Então, assim,
Canso, às vezes, passar de manhã, você, o Marcos tá bravo? Não. Os guias falam, não, ele tá resolvendo alguma coisa. Ele tá... Só tô bravo quando usa um perfume e usa o celular. Tá focado. Para encerrar, eu queria... Perguntaram, e não foi só uma pessoa que perguntou, até quando vai essa brincadeira? Quando é que você pretende parar e se é que você pretende parar? E eu ainda vou fazer mais um adendo aqui. Eu acho que você parar de ver a aurora nunca, mas essa coisa de levar as pessoas e tal, existe um prazo, existe um limite para isso? Então, César, quando eu montei a operadora, eu sentei com a minha equipe, que tinha desde o tempo das lojas tal, que continuavam ainda fazendo as coisas, né? E mais com a Marina Ruse, e ela é esposa do Marco da BRT, e eles foram importantíssimos nessa transformação de eu montar a operadora. E a gente sentou e falou, vamos fazer a operadora, assim, tal, não sei o quê. E a gente tinha um número que era o que ia ser legal da empresa. Hoje a gente faz 6 vezes mais. Então, é uma empresa que se tornou muito tranquila, muito sadia e rentável para mim. Então, levar as pessoas para ver a aurora é uma coisa que Marco Boruto Expeditions nunca vai deixar de fazer. Né? Eu estar junto em todas as viagens, esqueça, já teve essa transformação. Hoje eu tenho um percentual das viagens que vão os meus guias, que viajaram comigo, e eu fico online acompanhando eles e dando os meus pitacos. Mas as expedições, eu estando junto, eu vou diminuir muito. Né? Agora, deixar de ver a aurora, acho que nunca. Né? Até no meu documentário diz assim, quem sabe venho morar mais perto de você? Porque é o seguinte, você se tornou uma celebridade para um determinado grupo de pessoas, para um determinado público. As pessoas sabem quem você é, as pessoas te param. Você já comentou comigo que é parado com frequência no aeroporto para tirar fotos e tal. Claro, quem está ligado nesse mundo da aurora. E existem pessoas que vão querer viajar com você. Sim. Então, hoje existe a opção com Marco e sem Marco. Isso. Daí eu não sei o que vocês vão fazer para frente. Mas olha, falando sobre isso, que é uma coisa que é engraçada, que às vezes as pessoas não ligam o nome com a figura, né? Com a imagem. Então, eu estava... Final de semana, tava no Rio, e eu estava lá na piscina e tal, daí tinha um monte de gente do lado lá. Daí a pessoa falou assim, porque não sei o que, do Papai Noel, na Lapônia, não sei o que. E as pessoas não sabem, mas eu sou muito tímido. Eu dificilmente vou falar com uma pessoa num lugar assim, eu sou extremamente tímido. E começaram a falar, eu falei, não, eu vou lá falar com eles. Daí cheguei dentro da água da piscina, cheguei e falei, pessoal, vocês estão falando da Lapônia e tal, não sei o que. Então, deixa eu falar para vocês, eu passo 8 meses da minha vida lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí eu comecei a dar uns pitacos, falar não sei o que. Daí eu falei, qualquer coisa me sigam lá no Instagram e tal. Daí, qual que é o nome? Eu falei, Marco Broto. Eu te sigo. Então as pessoas não ligam às vezes, né? Então elas sabem o que acontece, né? Mas não ligam com a figura muitas vezes. Isso acontece com frequência. Então não temos um prazo para aposentadoria? Não, acho que a aposentadoria como empresário, a agência com certeza vai tomar, mas eu não quero ficar no escritório tomando conta, não. A equipe é montada para isso. E pode acontecer essa história de você se mudar mais próximo da sua amada? Pode. Eu não sei se eu vou para Itália, se vou para Noruega, se vou para o Alasca. Quase comprei a casa no Alasca uma vez. Quem não deixou eu comprar foi o meu motorista lá. Ele falou assim, Marco, quantas vezes já tirou água do cano da casa toda quando a temperatura abaixou de 30 graus? Eu falei, o quê? Não. Então, daí eu fiquei, não estou preparado para isso. Não. Então, tem que ser uma coisa mais... Porque o ritual, né, de se preparar para o inverno. Então, isso é uma coisa que é muito linda da cultura deles. O preparo deles, tanto logística quanto internamente para o inverno. Isso são milhares de anos. Vamos anotar aí para a gente, na nossa conversa, falar só sobre lendas e sobre essas coisas. Que é muito legal. Deixa só um spoiler. Estava falando com uma Sami, que é o povo local, né? O indígena local. E eu estava conversando com ela. Cada vez que ela falava das renas e da aurora, ela fazia assim com as mãos. E ela estava conversando, e eu comecei a reparar. Daí eu perguntei para ela, por que cada vez que você faz isso, você fala da aurora e da rena, você
levanta a mão pro sol. É de agradecimento. Desde criança a gente faz isso. Por quê? Porque sem a rena, a gente não estaria para cá, aqui. Porque a rena nos dá o leite, nos dá carne, nos dá os osso para fazer, dá pele para vestir, e a aurora nos ilumina nas noites de frio. Então, Que bacana bonito isso, né? né? Poético, Então, poético. bonito. Então, com essa poesia, com essa, vamos dizer, com essa reafirmação do amor do Marco Broto pela Aurora, a gente vai encerrar esse papo, prometendo muita coisa nova, prometendo muita novidade, e às vezes até diretamente de lá do frio, você falando com as pessoas. Lá do clima gostoso. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Sim.